O fanatismo é uma força destrutiva que consome a paz interior e prejudica as relações interpessoais. Em um mundo tão diverso, essa intensa paixão por uma única crença ou ideia pode gerar divisões profundas e intolerância. Muitas pessoas se veem aprisionadas em suas próprias convicções, incapazes de ouvir ou compreender a perspectiva do outro. As consequências disso são devastadoras, não apenas para quem se torce em torno do fanatismo, mas também para aqueles que ficam à sua volta. Como exposto em Filipenses 4:5, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Esse versículo não está isolado, mas, para sobre alegria e superação, encoraja os fiéis a serem gentis e moderados em suas atitudes, pois isso reflete a proximidade do Senhor e serve como um testemunho para o mundo, além de ser um preparo para a sua volta e para a paz que ele concede. Assim, é essencial buscar a cura para essa cegueira emocional que impede um diálogo verdadeiro e a construção de conexões significativas. Em uma cidade marcada pelo frenesi e pela divisão, Carlos vivia imerso em seus próprios conflitos. Desde jovem, ele havia se agarrado a convicções rígidas que moldavam sua maneira de ver o mundo. Sua visão limitada o tornava intolerante em relação às opiniões e estilos de vida diferentes do seu. Teimoso e fanático, Carlos acreditava que a única maneira de se viver era pela sua verdade. Ele não percebia que sua visão estreita alimentava um ciclo interminável de raiva e separação. Carlos frequentemente se encontrava em debates acalorados, onde a necessidade de provar que estava certo ofuscava qualquer entendimento. Ele defendia ideias com fervor quase religioso, mas essa paixão logo se transformava em hostilidade. Amizades e laços familiares começaram a deteriorar-se à medida que suas interações eram preenchidas por desentendimentos. O que deveria ser diálogo se tornava um campo de batalha, e ele não sabia como sair desse ciclo vicioso. Certa noite, atormentado pela solidão e pela frustração, Carlos decidiu fazer uma caminhada. As ruas estavam desertas, e a quietude da noite o envolveu. Foi nesse momento de introspecção que ele sentiu uma presença ao seu lado. Não era uma pessoa comum, mas uma figura resplandecente, o arcanjo Miguel. Com uma voz que ressoava como um vento suave, Miguel lhe disse que havia um caminho diferente, um caminho que poderia levar à paz. Carlos ficou surpreso e temeroso, questionando se estava vendo ou ouvindo coisas. O arcanjo Miguel trouxe uma sensação de calma que penetrava nas profundezas de seu ser. Não é o fanatismo que traz felicidade, mas o amor e o respeito pelo próximo, disse Miguel. Essa afirmação entrou em sua mente como um raio de luz, enquanto Carlos começava a refletir sobre suas atitudes e a necessidade de mudança. Na manhã seguinte, Carlos acordou com uma sensação estranha. Parecia que algo havia mudado dentro dele. Ele se lembrou da mensagem de Miguel e da importância de abrir seu coração para novas ideias. Decidiu que era hora de reconectar-se com as pessoas que havia alienado. O primeiro passo foi procurar seu amigo de infância, Luan, com quem tivera uma grande discussão meses atrás. Carlos hesitava, mas decidiu telefonar. Luan atendeu e a voz dele estava carregada de cautela. "Carlos, por que você me ligou?" perguntou ele. O coração de Carlos disparou, mas ele respirou fundo e expressou sua vontade de conversar. Com humildade, pediu desculpas por suas palavras duras e enfatizou que estava buscando entender a perspectiva dele. O tom de Luan suavizou, e isso deu a Carlos esperança de que a reconciliação era possível. O encontro foi marcado para aquele mesmo dia. Carlos estava nervoso, mas determinado. Ao chegar ao café onde se encontrariam, ele tentou se lembrar das palavras do arcanjo. A amabilidade deve ser evidente, pensou ele, preparando-se para ouvir sem interrupções. Quando Luan chegou, a conversa começou hesitante, mas logo Carlos conseguiu expor seus sentimentos de maneira sincera e aberta. À medida que conversavam, Carlos começou a perceber o quanto tinha perdido ao se apegar ao fanatismo. Ele ouviu Luan expor suas opiniões e experiências, e uma nova perspectiva começou a tomar forma em sua mente. Através do diálogo, eles começaram a ver o valor da empatia e do respeito, e o rancor que havia os separado deu lugar a um entendimento renovado, uma nova amizade estava nascendo das cinzas de velhos conflitos. Inspirado por sua recente experiência de reconciliação, Carlos começou a refletir sobre outras áreas de sua vida. Ele percebeu que não era apenas em suas relações pessoais que o fanatismo havia se infiltrado, mas também
em sua visão de mundo. Decidiu que era hora de diversificar suas fontes de informação e aprender sobre culturas e crenças diferentes. Essa jornada de aprendizado finalmente iria ajudá-lo a combater sua intolerância interna. Ele começou a ler livros e assistir a documentários sobre várias religiões e filosofias de vida. Cada nova descoberta trazia uma nova perspectiva, e aos poucos, Carlos começou a sentir uma mudança significativa em sua maneira de pensar. Ao invés de ver diferenças como barreiras, começou a vê-las como oportunidades de crescimento. O entendimento de que cada crença tinha seu valor o ajudou a desenvolver um senso mais profundo de respeito. Um dia, após uma de suas leituras, Carlos decidiu visitar um centro comunitário local que promovia a integração entre pessoas de diferentes origens. Ele estava nervoso, mas determinado a se aventurar fora da sua zona de conforto. Chegando lá, encontrou um ambiente acolhedor e pessoas dispostas a compartilhar suas histórias. Para sua surpresa, sentiu-se valorizado, mesmo sendo uma novidade entre eles, e isso motivou ainda mais sua transformação. Ele se juntou a um grupo de diálogo interreligioso e se viu rodeado por pessoas que, apesar de diferentes, todas tinham experiências de vida ricas e inspiradoras. As conversas eram profundas, cheias de respeito, e Carlos percebeu que a conexão humana transcende qualquer diferença. Aquela interação fez seu coração se abrir ainda mais, e ele começou a compreender a essência da empatia em ações cotidianas. Conforme os meses passavam, a transformação de Carlos se tornou evidente para aqueles ao seu redor, incluindo sua família. Ele começou a promover o diálogo, incentivando seus familiares a serem mais abertos às diferenças. Embora alguns ainda relutassem, Carlos se manteve firme e paciente, demonstrando que a mudança começa pelo exemplo. Através de suas ações, ele começou a cultivar um ambiente mais harmonioso em sua casa. Durante um jantar em família, Carlos teve a chance de compartilhar sua jornada. Contudo, ao invés de ser um monólogo, ele encorajou cada um a falar sobre suas próprias experiências e crenças. O clima logo se tornou leve e respeitoso. Ele percebeu o quanto as pessoas apreciavam a oportunidade de serem ouvidas sem julgamentos. Seu coração se encheu de gratidão ao ver que pequenas mudanças podiam levar a grandes transformações no relacionamento familiar. No entanto, não foi uma jornada sem desafios. Carlos ainda se deparava com situações que tentavam provocá-lo e testar seu progresso. Um certo dia, em uma discussão acalorada sobre política, um de seus colegas de trabalho, que também era fanático em suas crenças, começou a ofendê-lo. Carlos sentiu a velha raiva se agitar dentro de si, mas o que o arcanjo Miguel lhe ensinara veio à tona como um lembrete profundo. Em vez de reagir impulsivamente, Carlos respirou fundo e decidiu responder com calma. Ele lembrou-se de que seu objetivo era promover a paz e não alimentar mais animosidade. Com uma voz suave, ele iniciou uma conversa construtiva, tentando entender a perspectiva do colega. Surpreendentemente, a resposta dele foi um misto de confusão e curiosidade, e isso acabou causando um desfoco nas hostilidades iniciais. Carlos percebeu que essa atitude de respeito e paciência fazia mais efeito do que suas tentativas anteriores de convencer os outros a mudar de opinião. Ao invés de se sentir ameaçado por opiniões divergentes, ele se permitiu aprender com elas. Essa mudança de mentalidade se converteu em uma força poderosa, e ele começou a enxergar o valor até nas opiniões que antes considerava insuportáveis. Buscando expandir ainda mais seu entendimento, Carlos decidiu participar de um retiro espiritual focado em empatia e compaixão. A experiência foi profundamente transformadora. Durante as sessões, cada participante compartilhava suas lutas e suas vitórias, e Carlos se encontrava comovido pelas histórias profundas de superação. Ele sentiu que estava na presença do divino, como se o arcanjo Miguel estivesse guiando um movimento de cura coletiva ali. Durante um exercício de partilha, Carlos falou sobre sua experiência com o fanatismo. A honestidade de sua luta ressoou com muitos, e logo ele se viu cercado por pessoas que também enfrentaram desafios similares. Essa conexão o fez sentir parte de algo maior, um movimento de transformação que estava além de suas próprias lutas. A humildade em compartilhar suas falhas abriu portas para um apoio mútuo que fortaleceu cada um presente. Ao final do retiro, Carlos compreendeu que a jornada de transformação não termina. Com um novo compromisso de viver com compaixão e respeito,
ele retornou à sua cidade com um renovado senso de propósito. A ideia de que cada ser humano tem algo a ensinar se tornou a base de sua nova filosofia de vida. Ele estava determinado a levar essa mensagem a outros e inspirar mudanças, assim como o arcanjo Miguel fizera por ele. Com essa nova motivação, Carlos começou a organizar encontros comunitários onde as pessoas poderiam compartilhar suas histórias e experiências, criando um espaço seguro para diálogos abertos. Ele convidou profissionais de diferentes áreas, representantes de diversas comunidades e líderes locais para participarem. O objetivo era criar um ambiente onde a empatia pudesse prosperar e o respeito fosse o alicerce de cada interação. O primeiro encontro foi um sucesso inesperado. As pessoas se reuniram, dispostas a ouvir e serem ouvidas, e os relatos variavam de superações pessoais a lutas sociais. A atmosfera estava cheia de autenticidade e determinação para promover mudanças. Carlos sentiu uma alegria imensa ao ver sua ideia se concretizando e se lembrava das palavras do arcanjo Miguel que o encorajaram a buscar esse caminho de paz. À medida que os encontros se tornavam regulares, Carlos percebeu que a comunidade estava se unindo de uma maneira que ele nunca imaginara. As barreiras entre grupos que antes se mantinham distantes começaram a desmoronar. O diálogo aberto favoreceu um clima de respeito e compreensão que permitia que as pessoas reconhecessem suas semelhanças, independentemente de suas diferenças. Um dos momentos mais significativos foi quando um jovem, que havia sido amplamente afetado pelo fanatismo intergeracional de sua família, se levantou para compartilhar sua história. Ele falou sobre as lutas que enfrentou e como se sentia preso entre duas realidades. Carlos o incentivou, lembrando-o do valor intrínseco de sua voz e da coragem que tinha em sua luta pela compreensão. Aquela conexão tocou o coração de todos, mostrando que ainda havia esperança. O impacto dessas ações começou a se espalhar, não apenas na comunidade, mas também na vida pessoal de Carlos. Ele percebeu que seus relacionamentos estavam se solidificando, enquanto amigos e familiares se uniam ao seu movimento. A mudança de mentalidade que ele experimentou inspirou outros a olharem criticamente suas próprias atitudes. Carlos era agora uma fonte de luz e esperança para aqueles ao seu redor. No entanto, nem todos estavam prontos para mudar. Carlos ainda enfrentava algumas críticas, especialmente de pessoas que viam suas novas convicções como fraqueza ou traição às suas tradições. Num desses momentos desafiadores, Carlos lembrou-se do que havia aprendido com o arcanjo Miguel. Ele entendeu que o amor e a compaixão são as melhores respostas a críticas e que, permanecendo firme em sua resolução, ele poderia, eventualmente, inspirar os outros. Inspirado por essas reflexões, Carlos começou a escrever um pequeno livro com suas experiências e aprendizados ao longo da jornada. Ele queria compartilhar não apenas sua história pessoal, mas também os relatos e lições dos encontros comunitários. Com isso, esperava alcançar pessoas além de sua cidade, tocando aqueles que ainda se sentiam perdidos em suas convicções fanáticas. Carlos se dedicou a incluir histórias de pessoas que experimentaram a mudança como ele, enfatizando como o amor e a abertura podem transformar vidas. O processo de escrita era terapêutico e liberador. A prática de refletir sobre suas experiências o ajudou a perceber o quanto já havia avançado e como a presença do arcanjo Miguel havia realmente guiado sua jornada. Ele se sente pronto para enfrentar o futuro com um coração cheio de esperança. Quando o livro foi finalmente publicado, Carlos organizou um lançamento comunitário para compartilhá-lo com todos aqueles que fizeram parte de sua transformação. O evento foi promovido como uma celebração da união e da empatia. Ele convidou cada pessoa, que havia sido, portanto, uma parte significativa de sua jornada, para contar sua própria história, mostrando que a cura não era um caminho solitário. O lançamento atraiu uma multidão, e as pessoas que se reuniram naquele espaço ressoavam com o mesmo anseio por paz e compreensão que Carlos sentia. As histórias compartilhadas naquele dia tocaram profundamente os corações dos presentes, cometendo um eco que vibrava por toda a comunidade, e mesmo as pessoas mais céticas começaram a abrir seus corações ao diálogo. Um dos testemunhos mais impactantes veio de uma mulher que havia passado anos lidando com o fanatismo de seu próprio grupo religioso. Ela falou sobre suas lutas e de como a intolerância sempre a isolou. Ao ouvir Carlos,
Ela se sentiu inspirada e finalmente encontrou coragem para compartilhar sua própria história. Ao se abrir para seu passado, ela descobriu um novo sentimento de pertencimento entre aqueles que a ouviram. No final do evento, Carlos observou a transformação no rosto das pessoas. A conexão e o respeito que estavam surgindo eram visíveis. E ele sabia que, mais do que um livro, eles estavam construindo uma comunidade de apoio. Sentou-se grato pela jornada que havia percorrido, refletindo sobre como sua vida mudara. O arcanjo Miguel havia estado com ele em cada passo e ele se comprometeu a continuar essa missão de mudança. A celebração do livro foi apenas o começo de uma nova fase na vida de Carlos. Motivado pelo sucesso, ele decidiu que era hora de pensar em maneiras de expandir o projeto. Ele começou a planejar oficinas e palestras com o intuito de alcançar jovens e adultos, ensinando sobre empatia e respeito nas relações. O desejo de ajudar os outros a superar o fanatismo se tornou uma verdadeira missão de vida. Com a colaboração de amigos e uma nova rede de apoio, Carlos conseguiu estruturar um programa educativo. Ele sabia que era fundamental trabalhar com a juventude, já que muitos deles estavam em busca de propósito e identidade em um mundo tão polarizado. Assim, o programa começaria com uma abordagem centrada no diálogo e no autoconhecimento, promovendo um ambiente seguro para a expressão. Logo, as oficinas começaram a tomar forma e ganharam atenção, com inscrições se esgotando rapidamente. Os adolescentes e jovens adultos estavam ansiosos para participar e aprender novas formas de se conectar uns com os outros. Carlos sentia-se emocionado e animado ao ver como seu trabalho estava fazendo a diferença. Ele se lembrava das dificuldades de sua própria juventude e queria garantir que ninguém se sentisse sozinho no caminho. Durante as primeiras sessões, Carlos abordou temas como a empatia, o respeito às diferenças e a importância da comunicação. Ele usou exemplos de histórias pessoais, além de situações da vida cotidiana. A resposta foi incrivelmente positiva. Os jovens começaram a interagir e se abrir, discutindo suas crenças e opiniões de forma construtiva. Ele se sentiu realizado, vendo um novo mundo se formando à sua frente. Com o passar do tempo, o programa foi se expandindo e recebendo reconhecimento na comunidade. Newsletters começaram a publicar sobre as iniciativas de Carlos. E sua abordagem transformadora chamou a atenção de autoridades locais e organizações não governamentais. Isso proporcionou novas oportunidades para parcerias, aumentando ainda mais o alcance da mensagem de amor e respeito que ele tanto propagava. Carlos foi convidado a falar em diversas conferências e eventos, compartilhando sua história e o impacto positivo que a abertura espiritual e a empatia estavam tendo sobre os jovens. Ele tornou-se um defensor do diálogo interreligioso e intercultural, e as pessoas começaram a vê-lo não apenas como um ex-fanático, mas como um líder de mudança. Ele estava bem ciente de que sua jornada era ainda mais poderosa quando compartilhada. Um dia, enquanto falava em uma conferência, Carlos teve um momento revelador. Ele percebeu que todo o seu passado, cheio de fanatismo e intolerância, o havia preparado para ser a pessoa que era hoje. Sua luta pessoal havia moldado sua capacidade de se conectar com os outros. O arcanjo Miguel, que um dia o guiou para a paz, agora estava presente em sua missão de ajudar outros a encontrar o mesmo caminho. Após uma palestra particularmente excitante, um jovem se aproximou dele. Com lágrimas nos olhos, ele agradeceu a Carlos por sua coragem e vulnerabilidade. Ele confessou que estava lutando contra sentimentos de ódio e intolerância que o isolavam de sua própria família. Carlos sentiu uma conexão direta com o jovem e conversou com ele com compaixão, mostrando que a transformação era possível. Essa interação reforçou ainda mais sua visão. Cada ato de amor tem um impacto profundo. À medida que a iniciativa crescia, Carlos começou a perceber que sua missão poderia alcançar um público ainda maior. Ele decidiu expandir o programa para incluir a habilidade de contar histórias, estimulando os participantes a compartilhar suas experiências de vida e superação. Essa nova dimensão não apenas daria voz a pessoas que muitas vezes eram silenciadas, mas também mostraria como todos podem aprender uns com os outros. As aulas de contação de histórias rapidamente se tornaram um sucesso. Os participantes começaram a escrever e compartilhar relatos de suas vidas, abordando suas lutas, conquistas e momentos de transformação.
Cada história contada durante as oficinas se tornava uma oportunidade para a empatia prosperar. Cada detalhe revelava conexões inesperadas entre eles. Carlos estava impressionado com a coragem de cada pessoa em se expor. Com o tempo, as histórias foram compiladas em um livro, intitulado Caminhos de Cura e Respeito. Carlos incentivou todos os envolvidos a colaborarem, e aos poucos ele viu o impacto de sua iniciativa se multiplicando. Cada relato não apenas mostrava a transformação pessoal, mas também oferecia esperança para aqueles que ainda lutavam contra o fanatismo e as divisões. A comunidade estava agora unida por histórias. Na noite do lançamento do livro, o sentimento de comunidade estava mais forte do que nunca. Carlos sentiu-se extremamente emocionado ao ver tantas pessoas reunidas, celebrando o sucesso e as histórias de vida que, a partir de agora, enriqueceriam outros. Arcanjo Miguel parecia estar presente, como sempre, reforçando sua jornada. Carlos lembrou-se de quão longe havia chegado e de como a abertura e o amor haviam mudado não apenas sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Com a visão de Carlos expandindo, novos objetivos começaram a se formar em sua mente. Ele começou a planejar uma série de seminários em escolas e universidades locais, proporcionando uma plataforma para discutir a cura do fanatismo entre as gerações mais jovens. Sabia que era essencial cultivar a empatia desde cedo, para que essas sementes pudessem florescer e criar um futuro mais harmonioso. Quando iniciou o projeto nas escolas, os jovens mostraram-se entusiasmados por interação e diálogo. Carlos utilizou várias abordagens, como dinâmicas de grupo e atividades lúdicas, para ajudar a desmistificar as diferenças e fomentar o respeito mútuo. Como resultado, seus seminários não apenas educavam, mas também criavam laços duradouros entre os alunos. Laços que poderiam desafiar o fanatismo que muitas vezes se arraigava na ignorância. Carlos sabia que sua missão ainda estava em desenvolvimento e que o caminho à frente poderia trazer desafios. Contudo, ele estava preparado para enfrentá-los. Com a sabedoria e a proteção do Arcanjo Miguel, ele se sentia fortalecido. Suas convicções eram claras, e ele estava determinado a ajudar todos a encontrar o caminho da cura, mostrando que o amor pode prevalecer sobre a intolerância, sempre. Refletindo sobre sua jornada, Carlos se sentiu grato por cada passo, por cada desafio vencido e por todas as pessoas que se cruzaram em seu caminho. A jornada que começou em meio ao fanatismo, agora o levava a lugares de compaixão e entendimento. Ele sabia que a verdadeira transformação começa de dentro para fora e que, com a ajuda de Deus e do Arcanjo Miguel, todos têm a capacidade de mudar suas vidas e, consequentemente, o mundo ao seu redor. Com a visão de Carlos expandindo, novos objetivos começaram a se formar em sua mente. O sentimento de proximidade com Deus e a orientação do Arcanjo Miguel se tornaram cada vez mais evidentes em sua vida. Ele começou a planejar uma série de seminários em escolas e universidades locais, proporcionando uma plataforma para discutir a cura do fanatismo entre as gerações mais jovens. Carlos sentiu que Deus o chamava para ajudar os outros a encontrar o mesmo caminho que ele havia descoberto, fundamentado no amor e na compaixão. Ao iniciar o projeto nas escolas, Carlos invocou frequentemente a presença do Arcanjo Miguel em suas orações, pedindo orientação e sabedoria. Ele acreditava que a energia e a proteção de Miguel o fortaleciam, guiando suas interações com os jovens. Quando os alunos mostraram entusiasmo pela interação e diálogo, Carlos se sentiu fortalecido em sua missão, como se cada sorriso deles fosse uma resposta divina ao seu compromisso de espalhar a mensagem de respeito e empatia que ele tão fervorosamente abraçava. Carlos utilizou várias abordagens, como dinâmicas de grupo e atividades lúdicas, sempre enfatizando a importância de conectar-se com o divino para promover a paz interna. Ele encorajava os jovens a se abrirem para o amor que Deus oferece a todos nós, independentemente de nossas diferenças. Ao compartilhar suas experiências pessoais com as intervenções do Arcanjo Miguel em sua vida, Carlos inspirava os alunos a reconhecerem a presença do sagrado em suas próprias jornadas, permitindo que a luz divina iluminasse os caminhos mais sombrios. À medida que os seminários progrediam, Carlos percebeu que muitos dos jovens também estavam buscando uma conexão mais profunda com Deus. Ele começou a incluir momentos de meditação e oração em suas sessões,
convidando os alunos a refletirem sobre sua fé e a como ela poderia ajudá-los a superar desafios pessoais. Esses momentos de espiritualidade coletiva fortaleceram os laços entre os alunos, transformando o projeto em um verdadeiro espaço sagrado onde a presença de Deus e do Arcanjo Miguel estava sempre presente. Durante um retiro espiritual na escola, Carlos e os alunos realizaram um exercício em que se conectavam com a ideia do Arcanjo Miguel como um protetor. Conversaram sobre como Miguel é frequentemente visto como um defensor da justiça e como haver respeito pelas diferenças é uma maneira de manifestar essa justiça no mundo. Os jovens foram encorajados a invocar Miguel em suas orações, buscando sua guia e proteção em tempos de conflito interno ou externo. As histórias de superação foram compartilhadas, e muitos alunos relataram momentos em que sentiram a intervenção de Deus em suas vidas. Carlos ouvia atentamente, sentindo que estava testemunhando a manifestação do divino entre eles. Cada relato ressoava como um eco da sua própria jornada, um lembrete de que cada pessoa tem dentro de si a capacidade de transformar suas lutas em força. Ele sentia, mais do que nunca, que estava em uma missão divina, cumprindo o chamado do arcanjo a ser um veículo de amor e mudança. Carlos e Mariana, unidos por essa missão espiritual, organizaram um evento especial que celebrava a fé e a diversidade. Propuseram um dia de partilha de experiências, onde as pessoas poderiam contar como a presença de Deus e de seres angelicais influencia em suas vidas. Esse evento não apenas reuniu a comunidade em torno da esperança, mas também solidificou a atitude de Carlos de que a fé é um elo poderoso que une todos em um propósito maior. Neste evento, Carlos se sentiu mais próximo de Deus do que nunca. Ele observou os rostos iluminados, cheios de esperança e gratidão, e soube que estava cumprindo seu propósito. O arcanjo Miguel parecia estar presente, guiando cada interação e cada história compartilhada. A sensação de que sua jornada tinha muito a ensinar e que a cura emocional que cada um buscava poderia se manifestar através dessa conexão com o divino era palpável. Ele estava determinado a levar essa mensagem adiante, ajudando outros a encontrarem a própria luz. A experiência espiritual de Carlos continuou a crescer à medida que ele explorava mais sobre sua fé e as tradições que promoviam o respeito e o amor. Ele começou a aprofundar-se em textos sagrados, buscando saber mais sobre o Arcanjo Miguel e os exemplos de compaixão e perdão que permeavam as Escrituras. Essa busca não era apenas uma jornada intelectual, era uma experiência de conexão direta com Deus, que o fortalecia em momentos de dúvida. Carlos começou a compartilhar essas descobertas em seus seminários, convidando os jovens a refletirem sobre a importância da espiritualidade em suas vidas. Ele os encorajava a rezar e a meditar, cultivando uma prática regular que ajudasse a fortalecer sua conexão com Deus e com o Arcanjo Miguel. Cada aluno que se abria para essa experiência sentia que uma transformação interior estava se desenrolando, e muitos relatavam conseguir ver o mundo com mais compaixão e menos preconceito. Com o tempo, Carlos percebeu que sua própria transformação estava se refletindo em todos à sua volta. O sentimento de paz e propósito o preenchia, e ele sabia que o apoio do Arcanjo Miguel e a busca por Deus eram fundamentais nesse processo. Em cada aula, em cada workshop e em cada conversa, ele se tornou um espelho da luz divina, iluminando o caminho para outros. Ele também começou a escrever reflexões sobre sua jornada, contagiando aqueles ao seu redor com sua esperança e fé renovadas. Ele organizou uma cerimônia em que todos pudessem deixar para trás suas mágoas e inseguranças, simbolizando a aceitação e o renascimento. Cada participante foi convidado a escrever o que representava seu fanatismo ou intolerância em um pedaço de papel, e depois depositá-lo em uma caixa decorada. Durante a cerimônia, Carlos orou pela presença do Arcanjo Miguel, pedindo que protegesse cada um deles em seus caminhos para a cura. Assim, eles reafirmaram sua intenção de cultivar amor, respeito e compreensão, os pilares de um mundo mais unido e harmonioso.